Oi gente, eu sou a Monique e hoje eu trago para vocês top 3 vegetais que fazem bem para o intestino. Mas eu preciso também passar duas informações. A primeira delas é que se vocês procurarem por aí, vocês vão descobrir que eles são tubérculos, são rizomas. Mas como aqui a ideia é passar não informações de agricultura nem de nutrição, vamos chamá-los todos de vegetais porque fica fácil para todo mundo entender. E a segunda informação é que eu não sou médica, eu não sou nutricionista, nem nutróloga, então os vídeos que eu trago para esse canal têm caráter apenas informativo e é válido que vocês peguem essas informações, levem para o nutricionista de vocês, para o médico, para saber se realmente vocês podem incluir esses alimentos ou não na sua dieta, porque tem alimento que faz bem para umas pessoas, mas faz mal para outra. Agora vamos para essa lista final. No terceiro nesse pódio está o gengibre. Conseguem visualizar o gengibre? Ele tem essa polpa amarelinho claro e eu acho importante falar sobre isso porque tem muitas pessoas que confundem com a cúrcuma, porque o corpo é bastante semelhante, só que a polpa da cúrcuma é um amarelo mostarda, é mais alaranjado. Então, por favor, não confunda o gengibre com a cúrcuma. As propriedades do gengibre são benéficas e eficazes no alívio de processos inflamatórios do corpo, como o intestinal, os processos de inflamação nas articulações, entre outros processos inflamatórios. Além disso, ele tem poder antioxidante, bactericida, antiviral, ou seja, ajuda diretamente na resposta imunológica do corpo. Ele também tem poder antiespasmódico, que são aquelas dores abdominais que antecedem uma possível diarreia ou um desarranjo gástrico. Ele ajuda a reduzir os gases, ele ajuda a controlar o suor, previne os vômitos. Além disso, ele é um estimulante digestivo e não confunda estimulante digestivo com protetor gástrico, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele estimula a digestão, ou seja, ele ajuda o estômago a produzir um ácido chamado ácido clorídrico, que promove a digestão mais rápida do alimento. Então, pessoas que têm gastrite precisam tomar cuidado com ele. Por isso, como eu falei, procurem um médico de vocês. Além disso, ele tem também um controle da hipoglicemia, que são as quedas de glicemia repentina que algumas pessoas sofrem e também pessoas com diabetes sofrem. E beneficia o correto funcionamento da bile e da vesícula para a digestão de alimentos gordurosos e da própria gordura, que a bile e a vesícula trabalham. E tudo isso por causa dos seus ácidos graxos, por causa dos seus compostos fenólicos, os gingeróis, que são substâncias benéficas para esse tipo de tratamento. E ele também é benéfico contra a asma por causa do controle que ele tem sobre os eosinófilos e os mastócitos, que são precursores de reações alérgicas no corpo. No corpo, assim, propriamente nas vias respiratórias, né? Sabe aquela parte do exame de sangue que você vê basófilos, eosinófilos, mastócitos? Tudo isso são células de defesa do corpo. E isso também pode estar a defesa do corpo e reações alérgicas que estão diretamente relacionadas. Além disso, ele controla a H. pylori, que é uma bactéria do estômago, e ajuda no tratamento de cânceres gástricos, mas tem todo um estudo por trás disso antes, né? Não vá tomando assim de qualquer forma. E ele tem umas contraindicações, né? Como pessoas que possuem hipertensão, não é bom consumir o gengibre sem um acompanhamento médico, sem uma nutricionista atender. Por quê? Porque ele desregula a pressão para essas pessoas que são hipertensas, né? Então, por isso que é válido tomar cuidado com esses tipos de vegetais. E ele também pode aumentar o risco de sangramento para quem toma S, que é um medicamento que acaba os hipertensos tomando, ibuprofeno, heparina e anticoagulantes. Além disso, ele compromete a ação de reguladores do ácido clorídrico estomacal e de protetores estomacais, como a ranitidina, o lansoprazol.
Então, por isso que esse grupo de pessoas também precisa ficar atento no consumo do gengibre. Então, não deixe de procurar a nutricionista de vocês, médico de vocês, para saber realmente se pode ou não consumir esse alimento, né? E agora vamos para o top 2, que é a cúrcuma. Consegue visualizar? A cúrcuma, ela tem esse pozinho alaranjado e essa cor também presente na polpa da cúrcuma. Por isso que não confunda o gengibre com a cúrcuma, tá bom? E outros nomes que a cúrcuma leva é açafrão, turmérico, gengibre amarelo, mas tá mais para um amarelo mostarda, um amarelo alaranjado do que um amarelo mesmo, né? As pesquisas que eu fiz, porque geralmente quando eu trago vídeo sobre esse tema para o canal, eu faço pesquisas em artigos científicos, em estudos acadêmicos, e nessas pesquisas eu achei umas 3, 4 que falava do benefício da cúrcuma no tratamento de uma colite chamada colite de exclusão, que ela é uma colite que afeta o trânsito no intestino grosso, ou seja, o alimento para ali e não segue o seu caminho digestivo até o final, né? E por que isso acontece? Por causa da deficiência de ácidos graxos de cadeia curta. E quais são eles? O ácido butírico, que eu falei para vocês em algum vídeo anterior, o acético, o propiônico, eles fazem parte da proteção intestinal e eles também ajudam na produção de umas células chamadas cialomucinas e sulfomucinas. Todas essas substâncias, elas permeiam as paredes intestinais para que não aconteça nenhuma rachadura, nenhuma infiltração e os radicais livres se instaurem aí e acometam o intestino desse tipo de doença e também possam acarretar numa inflamação intestinal. Então foi bastante assim, uns 3, 4 estudos falando do benefício da cúrcuma nesse tipo de doença. Por quê? Porque ela possui um poder antioxidante e essa ação antioxidante ajuda essas células a se desenvolverem, a amadurecerem e a se preservarem até a fase adulta, beneficiando a longo prazo a recuperação, tanto a recuperação quanto a preservação dos tecidos intestinais. Então a cúrcuma foi bastante eficiente nesse tipo de tratamento. Além disso, se observou que as pessoas que possuem retocolite ulcerativa, que é outra inflamação intestinal, autoimune, que o consumo da cúrcuma junto com um medicamento chamado sulfasalacina potencializou o poder anti-inflamatório dos dois no trato dessa doença. Nesses estudos que eles fizeram, eles aplicaram diretamente a cúrcuma nas paredes intestinais e perceberam essa melhora rápida, porque a cúrcuma ela é insolúvel, ou seja, a pessoa precisa consumir uma certa quantidade de cúrcuma para chegar nos efeitos desejados. Bastante interessante esse tipo de informação, mas eles também aplicaram na alimentação de alguns ratos e os ratos consumiram e eles também conseguiram chegar nesse resultado. Mas também foi alta quantidade, diferente de quando eles aplicaram diretamente na parede intestinal. Por isso que tem que ter esse acompanhamento médico e esse acompanhamento nutricional para saber a quantidade certinha que você precisa tomar e tal. Além disso, ele tem poder antimicrobiano, contra a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias, precursoras de derrame, de infarto, é protetor do fígado, é anticoagulante, contra a trombose, é anticancerígeno e redutor da glicose no sangue, e não só da glicose, mas também de uma bactéria chamada Cândida na microbiota intestinal, que é uma precursora da candidíase para as pessoas que sofrem de recorrência dessa doença. Mas só benefícios que essa cúrcuma tem, e é válido vocês pesquisarem mais com o médico de vocês ou a nutricionistas para saber se pode ou não consumir a cúrcuma. Vamos para o top 1, que é o inhame. Consegue visualizar?
Esse aqui se chama cará em São Paulo, mas tem um menorzinho que é chamado de inhame no mercado, mas no fim das contas eles têm as mesmas propriedades praticamente, e a diferença de um para outro é mais em fins culinários, em fins alimentares. E eu tentei reduzir bastante os benefícios do inhame, mas ele tem tantas que eu realmente coloquei ele no top 1. E quais os benefícios dele? Ele é fonte de prebióticos, aquele amido resistente que eu falei para vocês no leite da biomassa da banana verde. Ele é rico nesse tipo de prebiótico que ajuda a alimentar as bactérias probióticas no nosso intestino grosso. Ele ajuda também na produção do ácido butírico, que é um anti-inflamatório do nosso corpo, né? Ele tem o poder de ajudar o nosso intestino a não inflamar. Aumenta o volume fecal e beneficia o trânsito intestinal. Além disso, ele eleva as bactérias lácticas do intestino, que são bactérias probióticas que são responsáveis por nos dar energia e para o controle de bactérias nocivas para a gente. Além disso, ele colabora na concentração sérica do colesterol, aquele LDL que se tiver desregulado a pessoa acaba sofrendo, né? Também na absorção de gordura e na absorção de glicose. Ele está diretamente relacionado no poder de reduzir ou aumentar a resposta imunológica no tratamento de doenças crônicas, ajudando a aliviar esses sintomas. Além de ser rico em vitamina C, beta-caroteno, vitamina A para visão, ferro, potássio, alantoína, que ajuda na cicatrização, produz estrogênio para as mulheres que estão com menopausa, que sofrem de TPM, que fazem reposição hormonal, ajuda na saciedade porque ele possui baixo índice glicêmico, o seu pâncreas só agradece, e também ajuda no hormônio chamado DHEA. Esse hormônio ele ajuda a preservar as células, os neurônios de uma oxidação, ou seja, de uma morte breve deles. E também no tratamento da doença do Alzheimer. São vários benefícios que o inhame tem e, como eu falei, ele é bastante benéfico para o intestino, como vocês podem verificar. Só que verifiquem com o médico de vocês, com a nutricionista de vocês, para saber se realmente pode incluir ele na sua dieta, não pode, vai fazer bem, vai fazer mal. Estar acompanhado diretamente de um profissional é bastante válido para vocês e para esses grupos também de pessoas mais debilitadas. Tá bom, gente? Então por hoje é só. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau!